Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem? Hoje essa passagem está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É muito legal porque os apóstolos são exatamente como nós somos, né? São exatamente a cópia de nós, de cada um de nós. E aqui eu vou ler trecho por trecho, bem devagarzinho, para a gente ir entendendo essa mensagem maravilhosa que o nosso Jesus trouxe. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Aqui é o primeiro ponto que é muito importante. Jesus promete aos discípulos, é a promessa do Senhor: nós vamos passar a outra margem. Ponto, ele falou isso. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa com que pereçamos? E aí esse é o ponto, talvez o principal dessa nossa conversa de hoje. O que acontece é o seguinte: a gente esquece das promessas de Deus para a gente esquece, porque as promessas de Deus aqui, a promessa dele era que eles iriam para outra margem, tá? E eles esqueceram disso no meio da tempestade, eles esqueceram que Jesus prometeu a eles que eles iriam para outra margem. Nós temos todas as promessas de Deus aqui no livro sagrado, todas as promessas dele, todas as promessas que o justo viverá da fé, não é isso? Que Deus jamais vai fazer com que o nosso futuro seja um futuro ruim, sempre é um futuro próspero, né? Jesus, como Pai de amor, ele sempre vai nos dar presente, sempre vai fazer de tudo para que a gente viva da melhor forma possível. Quantas promessas do nosso Senhor existem nesse livro maravilhoso, não é isso? E a gente esquece quando começa a tempestade. E aí o que é legal é porque eles acordam Jesus e falam assim: Jesus, olha, eu não sei se você está percebendo aqui, mas a gente está no meio dessa tempestade. E é esse o sentimento que a gente tem. A gente, quando está no meio da tempestade, a gente esquece completamente as promessas do Senhor, de que Ele falou que a gente vai prosperar, que a gente vai viver uma vida boa, uma vida de paz, que Ele nos protege sempre. A gente esquece disso. E aí a gente olha para Deus e fala assim: Deus, olha só, eu não sei se, não queria incomodar não, mas assim, eu tô achando que você esqueceu de mim. Olha, se você tá vendo aqui, ó, eu acho que você não tá vendo, mas eu tô quase morrendo. O inimigo tá aqui quase me ganhando, mas assim, eu tô só te avisando aqui, né, porque vai que de repente você pode fazer alguma coisa, porque talvez você tenha esquecido de nós. E é exatamente isso que a gente faz sempre quando acontece as tempestades na nossa vida. Exatamente como os discípulos cutucam Jesus e falam assim: ó, meu Senhor, você está vendo que a gente vai morrer aqui, não? Né? E ele vê tudo. É maravilhoso que até Jesus estava dormindo aonde? Na popa. É Ele que nos guia, Ele que guia o nosso barco. Sempre é Ele que nos guia na nossa vida. Ele faz as promessas, Ele trouxe todas as promessas para a gente, só que a gente entrega na mão dele para Ele nos guiar até aonde Ele nos prometeu, que é a vida eterna,
que é uma vida de alegria, de paz, de plenitude, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que ele discutiu com Jesus, ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? É isso que eu tenho percebido nos dias de hoje. O que tem acontecido é o seguinte: todo mundo, sem exceção, está passando por essa tempestade. Todo mundo. Tempestades de diversos tipos. E o que acontece é que essa tempestade, ela precisa acontecer agora, porque Jesus precisa fortalecer a fé de cada um. Sabe por quê? Porque ele está voltando. Porque ele está voltando e ele quer realmente saber se você é esse escolhido. Se você é realmente essa pessoa que crê nele como sendo o seu único Salvador. Como sendo ele a solução de absolutamente tudo na sua vida. E é por isso que a gente está passando por todas essas tribulações nesse momento. Eu quero que vocês entendam isso. A gente está passando porque Deus quer testar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque Ele quer que nós sejamos os escolhidos. Nós somos os escolhidos, mas é como se fosse a última prova para, quando Ele voltar, nós estarmos junto com Ele. É isso que a gente precisa de entender. Os planos, como eu sempre falo, os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar, do que a gente enxerga. E quando a gente está passando por essa tribulação, Ele só precisa que você mostre o quanto você confia nele e você crê que Ele é o único que pode salvar dessa tempestade e de tudo na sua vida. É isso. Esse é o motivo de todo mundo estar passando por essa grande tempestade e grandes tempestades de diversas formas nesse momento. E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar ele obedecem? Este é Jesus de Nazaré, o nosso maravilhoso Salvador. Esse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que deu a vida dele para nos salvar, que deu a vida dele para a gente ter a oportunidade de recomeçar. Jesus de Nazaré. E este aqui é que faz tudo por nós. Ele sim é completamente louco por nós. Ele faz tudo por nós simplesmente para poder fazer com que a gente tenha uma vida feliz. Por isso que eu prego isso. Nada mais justo que nós sermos loucos por Ele. Se Ele deu a vida por nós, nada mais justo que a gente passar o resto da nossa vida vivendo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu peço a vocês, na tempestade, não se esqueçam de que Jesus está na popa. Ele sabe o que está acontecendo. A gente não precisa de bater na porta dele e falar: ô Jesus, está acontecendo isso aqui, eu não sei se o senhor está vendo. A gente não precisa. Ele já prometeu como vai ser o nosso fim. Ele já prometeu que seremos salvos e seremos muito felizes e viveremos debaixo da graça e da presença maravilhosa dele. Para que se preocupar? Simplesmente, no meio da tempestade, mantenha a fé, que é a única coisa que Ele quer de cada um de nós nesse momento. Que vocês fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo por todos os momentos, e até amanhã, se Deus quiser.